Então, a palavra do Senhor dessa noite está lá no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler primeiramente 3 versículos e depois vamos discorrer sobre a palavra do Senhor, amém? Então, Efésios 5, do 14 ao 17. Pode ler. Então diz assim a palavra: pelo que diz, desperta, eu vou ler por ali, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Amém. Pode se sentar. Pode falar. Pode falar. Já que a gente hoje é cedo, né? É cedo, é 20 para as 8 ainda. E a gente queria compartilhar com vocês como é que foi a ministração da palavra dessa semana ao nosso coração. Semana passada, no curso Aliança, que está acontecendo aqui de sexta-noite, para casais, a gente lá aprende uma questão de oração dos casais, e a gente tinha assumido aqui um propósito com os irmãos, né? Sobre a gente dar uma lembrada, falar com eles durante a semana sobre fazer uma ativação, vamos dizer assim, um ajudando o outro, para que a gente conseguisse orar, né, em casal, que é o propósito, um dos propósitos desse curso, maravilhoso por sinal. Só que a semana foi muito atribulada, corrida mesmo, não é nem atribulada, né? Diríamos corrida. O tempo foi consumido de uma forma absurda, e quando a gente se deu conta, já era quinta-feira, e nós não tínhamos ainda feito nenhum tipo de movimentação no grupo. E o Senhor ministrou a respeito disso de uma forma muito forte no nosso coração, em relação ao tempo. Então, o Senhor me trouxe uma palavra na minha mente, durante uma louça lá que eu estava lavando, a terapia semanal, né? Terapia diária, né? Acho que mais que diária ainda. Sim. E aí veio uma palavra, né, da minha mente, e é justamente esse versículo de remir o tempo, que o Senhor ministrou no meu coração. E quando Ele ministrou esse versículo, foi que a gente teve essa ativação de ir lá no grupo, falar com os irmãos e tal. E depois, durante o curso aqui, a aula, né, que a gente estava aqui na sexta-feira, na verdade, muitos dos casais compartilharam com a gente a respeito de um fator que está acontecendo e está complicando a vida de todos, chamado tempo. Você quer falar alguma coisa? E foi muito interessante que a gente vê o agir do Espírito Santo nessa questão, porque foi durante o curso, na hora do compartilhamento dos casais, onde os casais estavam compartilhando, e nós começamos a compartilhar também um com o outro, que nós vimos o agir do Espírito Santo falando nessa questão de remir o tempo, remir o nosso tempo. Então a gente vê o agir do Espírito Santo através de como Ele quer trabalhar a questão do tempo nas nossas vidas, e como o inimigo quer roubar o nosso tempo nas nossas vidas, nesses tempos de hoje. Então, hoje nós vamos, assim, se tiver um título dessa mensagem, como remir o tempo. Então, eu queria que a irmã colocasse, é o Júnior que está lá, e a Bruninha, colocasse aqui uma ampulheta. Olha só, esse é o tempo. Pode apertar, irmão. 15 segundos, ó. Olha como passa rápido.
passou, acabou. Isso é o que o Senhor quer falar com nós nessa noite. Hoje, assim, o Senhor quer tratar nas nossas vidas. Pode deixar a ampulheta rodando. Essa questão do tempo, de como remir o tempo, de como passa tão rápido as coisas e a gente vê assim, nossa, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E assim, no mesmo modo que o Senhor ministrou essa palavra no coração da Marisa, o Senhor também, é muito interessante isso, e como é legal sentir esse agir e mover do Espírito, que eu também tive essa mesma sensação, essa mesma ministração no meu coração. E na sexta-feira aqui, na hora do curso, foi uma confirmação de que isso precisa ser tratado tanto nas nossas vidas, como na vida dos irmãos, como na vida das famílias. Então, abra o seu coração nessa noite, abra os seus ouvidos espirituais e dê a devida atenção à palavra que é do Senhor, como o pastor Gilmar ressaltou bem aqui. A palavra é do Senhor, a revelação é do Senhor, e o Senhor quer remir o nosso tempo. Amém? Antes da gente entrar aqui, muitos de nós já devem ter comentado, a gente não colocou isso aqui, mas eu vou falar a respeito disso. Muitos de nós já devem ter, em algum momento da vida, pensado: se eu pudesse voltar no tempo, né? Muitos de nós, eu teria feito diferente. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, né, e isso tivesse acontecido há 5 anos atrás, eu teria feito tudo diferente. Se eu tivesse dado aquele abraço naquela pessoa, né? Se eu tivesse falado de forma mais leve. Se eu não tivesse sido tão rude. Se eu não tivesse brigado. Se eu tivesse dado mais amor. Se eu tivesse feito diferente. Mas o tempo, ele é um recurso, e esse recurso é o único recurso que não volta. Na ampulheta ainda, quando você gira ela de ponta cabeça, o tempo pode começar a contar de novo. Mas na nossa vida não. Na nossa vida o tempo não consegue voltar. Não há a possibilidade de voltar o tempo. Eu não tenho certeza se eu estou errado ou não, mas se eu não me engano, a única passagem bíblica onde o Senhor fez uma mudança no tempo foi aquela do rei Ezequias, onde ele mudou o relógio, pastor. Não sei se é só essa, né? E Josué. Então, olha só, numa Bíblia, né, que a gente retrata aqui muitos 1000 anos de história, nós vimos só 2 passagens bíblicas onde o tempo foi mudado, mas foi pelo Senhor. Não foi através do nosso poder, a gente não consegue mexer. O nosso tempo, ele é extremamente precioso. Você entende isso? Você tem observado essa questão do nosso tempo? O quanto ele é precioso, o quanto ele é valioso, o quanto ele é, assim, algo que a gente não pode mesmo desperdiçar. A gente pode desperdiçar muitos recursos. A gente desperdiça dinheiro, a gente desperdiça tantas coisas, comida, a gente desperdiça comida, desperdiçamos dinheiro, desperdiçamos várias coisas. E isso a gente consegue recuperar, mas o nosso tempo não pode ser recuperado. Ele é muito valioso, muito valioso. Então agora eu queria deixar isso para você, porque é muito triste a gente se arrepender de algo que já passou e a gente não consegue mais voltar atrás. É muito duro você lidar com a morte muitas vezes e ter um remorso quando você olha uma pessoa importante para você dentro de um caixão e você pensa: por que eu não fiz diferente? Por que eu não fui diferente? O tempo não volta, é muito difícil isso. Então hoje a gente queria realmente, igual eu falei lá no grupo para o pastor, que a gente está com uma expectativa muito grande do que o Senhor vai ministrar no seu coração. Porque muita gente fala do tempo, mas quando o Senhor fala do tempo, isso vai produzir uma mudança, tem que produzir. Porque a gente não está aqui para falar do tempo porque a Marisa está achando legal esse assunto, não. É algo que o Senhor ministrou fortemente ao nosso coração essa semana. O tempo é algo que não podemos mais desperdiçar.
Eu já gastei 44 anos da minha vida e eu não sei quantos foram proveitosos diante do Senhor. E eu não quero mais desperdiçar um minuto, de forma que Ele não se agrade disso, das coisas que eu faço, da forma que eu ajo na minha casa, com a minha filha, com o meu marido. E, enfim, eu acho que é importante hoje a gente ficar concentrado mesmo nessa palavra. Observa a ampulheta aí, não perca mais tempo. Amém. Não perca mais tempo, amém? Vamos falar agora? Vamos focar? Vamos focar. Então, assim, todos nós diariamente temos lutado para vencer as ampulhetas das nossas vidas. O tempo, como corre, são 15 segundos. A gente tem lutado nos problemas das nossas vidas. Nós precisamos entender, ou melhor, nos conformar com algo. O tempo é um recurso que recebemos do Senhor. Mas remir o tempo, fazer bom proveito desse tempo, está em nós. Nós que temos que ter essa ação. E o que fazemos com ele, assim, com esse tempo que o Senhor proporciona, impacta diretamente, somente, não só em nós, mas impacta diretamente também a todos que estão ao nosso redor, a nossa família, a nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos amigos. Então nós temos que ter essa consciência. Hoje o Senhor está chamando para a gente reavaliar essa questão em nossas vidas. Nós precisamos olhar para essa ampulheta e ver como passa muito rápido o tempo. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos portando? Nós estamos remindo esse tempo? O Senhor nos chama nessa noite para fazer isso, para remir esse tempo. Você quer falar o versículo 14? Pode falar. Está acelerado, ele está querendo aproveitar o tempo. Eu tenho certeza que o desafio maior da vida de todos aqui hoje é administrar seu dia. Quem aqui não está com dificuldade, de administrar o seu dia? Levanta a mão. Não está com dificuldade? Ô, glória, ó. Vamos colar na irmã Rosa, porque ela é top, hein? Ela não está com dificuldade de administrar o dia dela. Então, assim, olha só quantas pessoas deve ter aqui, não tenho ideia. Quantos % das pessoas não estão com condição de administrar, não estão conseguindo administrar o tempo. Todo mundo está percebendo que os dias estão muito acelerados? Todos estão notando isso? Parece que não tem mais 24 horas, né? Que negócio esquisito. Parece que o dia reduziu no mínimo para umas 20 horas, no mínimo. Se a gente chutar abaixo, o nosso dia está com 18 horas. Como o Jean falou, o Senhor, hoje, Ele quer trazer para a gente uma reavaliação do nosso tempo. Então, hoje a gente vai reavaliar, nós vamos parar para pensar até alguns momentos aqui, nós vamos ficar parado um pouquinho, 15 segundos, o tempo da ampulheta, porque o Senhor vai ministrar alguma coisa aí no seu coração. Olha só, lá no versículo 14, agora sim, né? Lá no versículo 14, o Senhor já começa chamando a nossa atenção, dizendo o quê? Quer ler o versículo? Pode ler. Eu vou até ler aqui tem essa tradução, mas eu quero ler na linguagem de hoje. Pode acompanhar para vocês. Versículo 14. Porque o que claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Então assim, por isso é o que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha o chamamento que o Senhor faz nessa noite para mim e para você. Levanta, desperta. Se está dormindo, desperta, é hora de se levantar. Porque o Senhor Jesus quer se resplandecer. Remir o tempo é colocar a luz sobre as nossas vidas. Então é isso que o Senhor está fazendo nessa noite, chamando a cada um. Mas nós temos que ter ação. Nós temos que levantar. Nós temos que despertar. Porque o remir, nessas duas passagens a qual o pastor e a Má falaram,
que o Senhor remiu o tempo, Ele mexeu no tempo, foi o próprio Senhor que fez isso. Mas hoje o Senhor chama para cada um de nós remir esse tempo. Está em nós essa decisão. Então, por isso é o que foi dito: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te. Tem uma ação de se levantar. Amém? Deixa eu comentar uma coisa com você. Ele não está falando aqui de ressurreição, não. Né? Talvez muitos estão pensando assim: nossa, mas eu tô super acordado. Acordo às... Que hora, Sil? 4? 3:30? Eu estou super acordado, Senhor, não estou dormindo não. Mas é um cochilo espiritual que o Senhor está falando aqui. Amém. Não é porque você está acordando cedo ou está acordando 9:30, não é isso aí não. O que o Senhor está falando hoje com a gente é dos nossos cochilos espirituais. Desse dormir numa morte espiritual, é disso que Ele está falando. Né? Porque talvez alguns falaram assim: nossa, mas eu acordo tão cedo, né? O Senhor está mandando levantar. Que hora que eu tenho que levantar então para remir o meu tempo? Mas não é isso. E olha só, Pode falar. Vocês devem estar notando esse avanço desenfreado dos dias. É uma coisa muito doida. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que diz que em 2020 e 2021 a Terra girou mais rápido do que o normal. Né? Claro que a gente sabe que isso são indícios dos fins dos tempos. Mas, se o Senhor dá em média 80 anos para cada um de nós, lá no calendário anual, a gente vai continuar. Independente se a Terra está girando mais rápido ou girando mais devagar, Ele vai dar para a gente, tomara, né, para todos nós aqui, no mínimo 80 anos. Então, o tempo é o mesmo. Ele nos entrega essa marca, 80 anos em média aí, o brasileiro está vivendo mais, né? Para que a gente permaneça aqui fazendo aquilo que Ele quer. Agora quero te fazer uma pergunta. Não, o Gia quer fazer uma pergunta, não quer? Quantos aqui desejam despertar nessa noite? Eu quero. Eu quero despertar. Eu quero movimentar a minha vida conforme o Senhor determina. Então, é nesse desejo. Então, o Senhor te convida hoje. É hoje que Ele te convida para isso. No versículo 15, o apóstolo Paulo escreve assim para a igreja de Éfeso. Olha só. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Não sejam como nécios, como ignorantes, como orgulhosos, não, mas sejam como sábios nessa noite. É o próprio Senhor falando aos nossos corações. Tenham cuidado, viu? Filhinho, eu estou aqui, eu quero falar contigo. Olha como você está deixando passar esse tempo. Olha como você está dando atenção para outras coisas e me deixando de lado. O Senhor quer colocar esse espírito de sabedoria nos nossos corações nessa noite. Amém? Amém? E eu creio. Viver é sinônimo de consumir o tempo. Amém. Se eu estou vivendo, eu estou consumindo o meu tempo. A minha mãe falava assim: eu só quero descansar depois que eu morrer. Eu não quero descansar agora não. Esse negócio de descansar em vida não está com nada. E o Senhor quer que a gente esteja vivos espiritualmente. Amém. Vivos no propósito, vivos naquilo que Ele planejou para a minha vida e para a sua vida. Vamos despertar. Aquele que está dormindo, levanta, bota o despertador aí, espiritual, e vamos levantar hoje. Amém. Em nome do Senhor Jesus. E pode falar, Mar. Por que a gente precisa fazer essa análise, né? Porque Ele falou assim, veja aí como é que você está vivendo. Veja aí como é que você está consumindo o seu tempo. Por que a gente precisa fazer essa análise? No versículo 16, vai ter uma resposta para a gente. 16 aí, Bruninha. Por quê? O que o sábio faz? Olha só. Aqui na nossa Bíblia, isso é remir o tempo. O sábio, olha lá, ele fala assim, mas por que precisa, eu estou lendo aqui, por que a gente precisa fazer essa análise? Porque é sábio fazer isso. É sábio fazer o quê? É sábio aproveitar ao máximo cada oportunidade. Amém. Ou seja, na sua Bíblia deve estar escrito assim, é sábio remir o tempo. É isso que quem é sábio faz. Quem é sábio sabe remir o tempo.
Por quê, gente? Os dias são maus. Não é novidade para ninguém. Liga lá no Datena, né? E vê o que está falando naquele jornal. Tem coisa boa lá? Tem notícia boa? Vai lá no... que é mais perto aqui, ó. Para de rir. Vai lá no JR, Jornal da Região de Jundiaí, lá do Facebook. Pinga até um sanguinho da tela do celular, assim, se bobear. As notícias são essas, os dias são maus. O que está acontecendo com a economia do Brasil? O seu salário está chegando até o final do mês? Tem que fazer o CRAU, né, Gabi? Para o salário chegar. Como é que são os nossos dias? Tem alguma novidade nisso? Mudou alguma coisa da época de Jesus para o dia de hoje? Os dias continuam sendo maus. Mas Ele está dizendo para nós, se você souber remir o tempo, você vai alcançar um lugar em mim. Amém. Que aquele que não está remindo o tempo não alcança, não consegue, vai ficar dormindo espiritualmente, não vai avançar. É isso que o Senhor quer tratar no nosso coração hoje. Mas o que é remir o tempo, então? Explica aí, amado. Remir o tempo é ter o poder sobre ele. É usá-lo com sabedoria. É isso que é remir o tempo. Aproveitar a oportunidade. Aproveitá-lo da melhor maneira possível. Então, isso, remir o tempo, que é tomar as rédeas do seu tempo, tornando a obtê-lo e resgatando através da luz do Senhor, da luz de Jesus Cristo nas nossas vidas. Através dessa luz, colocando a luz de Jesus sobre as nossas vidas, é ter esse poder sobre ele. É ter o poder em fazer as coisas que estão descritas aqui no nosso manual de vida, na Bíblia. Viu? Essa Bíblia é da Marisa, tá? Tudo é cheio de from. Esse manual. Então, é isso que é remir o tempo. É pegar e assim... Só que a gente tem que ter autonomia para fazer. Para fazer assim... Isso está em nós. Eu não vou conseguir remir o tempo da Marisa. A Marisa não vai conseguir remir o meu tempo. Eu posso até dar uns pitacos, mas... Pode. Como a gente fala agora, como uma equipe, como um casal, como uma família, sim, a gente tem que ajudar um ou outro. Mas eu tenho que remir o meu tempo. E a Marisa tem que remir o tempo dela. Nós falamos muito e também ouvimos falar que assim... É que nem a Marisa falou, não tive tempo, estou na correria, essas desculpas do dia a dia, não pude ir, não deu para fazer, qualquer hora a gente marca, agora eu não vou poder. A gente tem tantas desculpas e não fazer aquilo que o Senhor tem colocado para fazermos. E a gente vai entender o que é o que nós temos que fazer. A gente tem um depósito de desculpas. Isso aí. Se você tem falado essas frases, reflita aí por mais 15 segundos. Pode colocar a ampulheta. Agora vocês vão pensar aí, igual a Super Nani fala. Pensa aí, se vocês têm falado continuamente, tudo vocês isso daqui, ó. Vocês têm falado dessas frases que a gente falou? Não tive tempo, estou na correria. Para quem vocês têm falado? Não posso ir. Qualquer dia a gente marca, não deu para fazer. Qualquer hora eu passo lá. Qualquer hora eu passo lá. Eu passo lá semana que vem e não passa, né? Depois eu te ligo. Depois eu vou fazer. Depois eu vou fazer. Sempre o eu. Está acabando o tempo aí. Lembra aí, gente, quem tá falando a frase e para quem está falando. Pensa para quem que você está falando. Isso. Lembra aí das pessoas para quem você falou isso só na semana passada. Já vai dar uma lista, tenho certeza. Amém. Acabou já, né? Tá rodando umas par de vezes já os 15 segundos. A gente tem certeza que vocês falaram, porque a gente falou. Falamos. A gente falou. Nós falamos muito essa semana. Só que a gente fala isso para as pessoas, geralmente, você deve ter lembrado aí, para as pessoas que a gente mais ama. E ainda mais, pior do que isso, nós falamos muitas vezes isso para o próprio Senhor Jesus.
Nós falamos não só para as pessoas que estão ao nosso redor, mas falamos para o próprio Deus. Senhor, eu estou na correria, eu não consigo orar hoje. Senhor, eu estou com sono, eu não vou conseguir dobrar meu joelho e conversar com o Senhor. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. E aí? A gente está repetindo não só para as pessoas, mas é muito mais profundo isso. Nós estamos falando essas coisas para o próprio Deus, que é aquele que pode mudar toda e qualquer situação nas nossas vidas. E nós estamos dando essas desculpas. Eu não posso ouvir uma palavra, eu não tenho tempo de cantar um louvor, de ouvir um louvor, de louvar a Deus. Eu não tenho tempo de orar, eu não consigo orar. Pense nisso, que não é só para as pessoas, mas para o próprio Deus que nós estamos dando essas desculpas. Verdade. Agora, uma coisa é certa, né? Todo mundo que está aqui, quem está em casa, quem não está nem em casa e nem aqui, porque deve ter gente que não teve tempo de entrar no culto hoje, né? Então, a gente está recebendo do Senhor, todos nós, sem exceção, o Senhor é justo. Ele deu um dia para mim de 24 horas hoje, para Ivanir também. Ele não deu 23 para Ivanir. E ele também não deu 28 para a irmã Rosa. Ele deu 24 horas para cada um de nós. Estou com medo que eu derrube, né? Não. 24 horas. Você tem uma ilustração que fala que todo dia a gente recebe um depósito. Você lembra, Selma, dessa ilustração? Um depósito na nossa conta. Eu até anotei aqui, 24 horas ou 1.440 minutos ou até 86.400 segundos. Nós recebemos todos os dias, ele renova a nossa conta do tempo. Só que a palavra diz lá no versículo 17, vamos ler de novo o versículo 17? Hoje nós vamos deixar eles doidos ali na mesa. Ele diz assim, ó, vou ler aqui na minha... Ah, tá. Então, deixa eu pôr aqui. Está lá, né? Portanto, não sejam insensatos, porque ele depositou à meia-noite na nossa ampulheta, vida, né? Na ampulheta de cada um de nós 24 horas. Mas não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para esse dia, 21 de agosto de 2022. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida no dia de hoje? Amanhã, meia-noite, amanhã não, né? Mais tarde, meia-noite, vai ter mais um depósito, vai cair aí na sua ampulheta. Mais 24 horas. E aí o Senhor vai te dar mais uma chance de fazer algo com essas 24 horas de novo. Algo pela sua esposa, algo pelo seu marido, algo pelos seus filhos, algo pelos seus pais, algo pelos seus amados. E algo por ele também, com certeza, né? Como o Jean já falou. Na verdade, isso é muito interessante, porque ele faz o depósito dessas 24 horas hoje. É o hoje, porque ontem já passou. Ontem não pode ser mudado. Acabou. Rodou a ampulheta do dia. Já foi. O que nós vamos fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Porque amanhã pertence ao Senhor. Ele quer ouvir de vocês. Ele quer falar aos nossos corações isso. Não sejam pessoas insensatas. Não hajam como pessoas sem juízo. Mas procure entender. Nós temos que procurar entender o que o Senhor quer que nós façamos. O Senhor revela, porque se eu entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com o Senhor, clamar ao Senhor, Ele vai responder ao nosso coração. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Então, assim, amados, nós temos visto assim, cenários devastadores nas famílias, que são assim, atribuídos pela má administração do tempo. É devastador ver as famílias se destruindo por conta de excesso de trabalho, por prioridades invertidas, por vaidade excessiva. Existe vaidade excessiva nas famílias, nos casais, e uso desenfreado da internet
e dos aparelhos eletrônicos. Isso vem acabando com as famílias. É isso que o Senhor está pedindo para mim e para você, para que nós possamos expulsar esses ladrões do tempo. Isso são ladrões do tempo, das nossas vidas. É claro que nós temos que trabalhar, sim, sim, mas o Senhor quer trabalhar isso no teu coração também, porque qual é a prioridade na sua vida? Qual que é a prioridade na minha vida? O meu trabalho, as minhas coisas, ou Deus, a minha família e a sua obra na minha vida? Então, nós gostaríamos novamente que a nossa ampulheta rodasse e que você pensasse nesses 15 segundos no que está roubando o seu tempo com o seu cônjuge, com a sua esposa. Faz a lista na mente. Com seus filhos. Vai pensando. Pode rodar a ampulheta e já vai pensando. O que está roubando o tempo com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, enfim, com quem? Com Deus. O primeiro aqui de todos, com Deus. O que está roubando o seu tempo com Deus? Enfim, com aqueles que você ama. Vai pensando nesses 15 segundos que a ampulheta está rodando. O que está roubando o teu tempo? A gente, mais uma vez, ressalta assim, que nós somos campeões em falar assim, mais tarde eu faço. Eu sei que eu estou errando com os meus pais, mas mais tarde eu faço. Depois eu faço, agora eu não posso. Agora eu estou cheio de coisa. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver. Resumindo, nós assim não estamos remindo o tempo. Essa que é a grande verdade. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu essa carta lá para a igreja de Éfeso, e é hoje a palavra que vem aos nossos corações, porque assim como aconteceu lá em Éfeso, está acontecendo nos nossos dias, nesses dias maus que estamos vivendo. Então, nós não estamos remindo o tempo, porque remir o tempo é otimizar as atitudes da nossa vida aos olhos de Cristo. É otimizar essas atitudes. Ou seja, conforme os propósitos que Ele sonhou para cada um de nós. Nós temos que ter essa compreensão, que remir o tempo é otimizar as nossas atividades para que se cumpra os propósitos de Cristo nas nossas vidas. Amém? Amém. Essa é a questão de remir o tempo. Precisamos otimizar o nosso tempo, otimizar as nossas prioridades, elencar aquilo que o Senhor quer que a gente elenque como prioridade. Se você pegar aí na internet, né, a gente tem um monte de técnicas. Como otimizar o tempo? Tem método Pomodoro, eu já aprendi esse daí, método Pomodoro, não sei se o pastor conhece. Tem, vamos fazer um curso de gestão do tempo, vamos fazer isso, coloca o que é urgente primeiro, depois o que é prioridade, enfim, tem trocentas técnicas, mas nenhuma delas é tão poderosa quanto a voz do Senhor. Amém. A técnica do céu é a melhor para a sua vida. É essa que você tem que implementar. É a técnica de Jesus. Ele vai te ajudar a remir o tempo. Você precisa se quebrantar. Você precisa se colocar diante dele e pedir para que ele te ajude. A gente vai fazer depois isso aqui, uma oração. Mas, por que será que a gente não consegue remir o tempo? A gente conseguiu achar 4 motivos, deve ter mais, né? Sim. Mas pelo menos 4 motivos pelos quais a gente não está conseguindo remir o nosso tempo, e a gente precisa mudar isso ainda hoje, né? Porque o dia de hoje já está acabando, faltam só 4 horas aproximadamente, e ele vai fazer o depósito logo mais à meia-noite, a gente precisa ver o que vai fazer amanhã. A gente brinca muito lá na escola onde eu trabalho, quando a gente termina a aula, acaba, né? Porque a gente sai, a aula termina 10h30 da noite. Aí os professores têm esse hábito de falar, ufa, mais um dia. Mas aí outro dia eu brinquei com eles ficaram até meio assim. Eu falei, é mais um dia ou é menos um dia, será, hein? Né? A gente não vê a hora que o nosso dia acabe.
É menos um dia. Quando o nosso dia acaba, é menos um dia. O sextou, tão esperado por todos nós, sextou, uhul, significa que é menos uma semana. E o que nós fizemos com esse tempo? O que a gente fez com ele? Então, por que a gente não consegue remir o tempo? Primeiro, vou falar o primeiro depois, tá? À vontade. Porque a gente negligencia a Cristo. É por isso que um dos motivos pelo qual a gente não consegue remir o tempo é porque a gente negligencia, ou seja, a gente deixa Cristo para segundo plano. Por isso que a gente precisa entender qual é a vontade dele, que é aquilo que falou no versículo 17. Se eu não for entender a vontade do Senhor, é porque eu não estou interessado na vontade dele. E é porque eu estou negligenciando ao Senhor, a voz do Senhor. Então eu não consigo remir o tempo. É muito incrível que durante muitos anos eu não conhecia esse versículo. O que eu estava fazendo? Negligenciando a palavra. Porque eu não conhecia esse versículo que falava que eu tinha que remir o tempo. E muito menos entendi o que era isso. Então, nós precisamos repensar se eu estou ou não negligenciando a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Todo domingo é pregada uma palavra aqui. O que a gente faz com essa palavra? Nós estamos usando isso nos nossos dias ou estamos negligenciando o Senhor? Você quer falar dos exemplos aqui? Sim, porque assim... Voltados à família, né? Porque todo domingo, toda quinta-feira, nós somos ministrados com uma palavra. E a fé, como foi falado aqui hoje, nessa noite, vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que move-nos através da fé. E a palavra do Senhor diz que assim, não adianta só ouvir a palavra do Senhor, mas aquele que ouve a minha voz, que ouve as minhas palavras e as praticam, esses são homens prudentes, que constroem a casa sobre a rocha, sobre Jesus. Então nós temos que não negligenciar o Senhor Deus, não negligenciar Jesus nas nossas vidas, porque é muito interessante essa palavra. Ela vem falar na questão não só de nós individual, mas para a família como um todo, para os maridos, para as esposas, para os filhos. Isso que é remir o tempo, nós temos que remir o tempo para atingir principalmente a nossa casa, o nosso cônjuge, porque lá em Efésios, esqueci de passar para eles. no capítulo 5 mesmo, na sequência da palavra, Esqueci de passar para vocês, viu? Desculpa. diz assim, olha que legal. Versículo 22. Então assim, estamos remindo o tempo, estamos dando ouvidos à voz do Senhor. E aí vem a palavra na sequência: mulheres, esposas, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Esposas, sejam obedientes, submissas, uma submissão aos seus maridos, assim como é em Cristo. Ame. Mas, e aí, vem também uma questão para os maridos, que está no versículo 25, que diz assim, maridos, homens, amem suas mulheres, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Nós temos que remir o nosso tempo para viver verdadeiramente os propósitos de Deus nas nossas vidas. Cada um exercendo o seu papel, cada um fazendo aquilo que o Senhor sonhou em fazer nas nossas vidas. E para a gente fazer isso, a gente precisa de tempo. A gente precisa aproveitar a oportunidade. Como que eu vou ajudar o meu marido na missão dele, né? Como eu auxilio ele na missão dele se eu não tenho tempo? Se eu estou tão ocupada fazendo as minhas coisas, que eu não consigo auxiliar ele naquilo que ele precisa. Como que ele vai demonstrar o amor dele, de como Cristo ama a igreja, se ele também não tem tempo?
ele também está muito ocupado fazendo as coisas dele, para ele conseguir cumprir o propósito que o Senhor designou para ele na minha vida. Então, o remir o tempo afeta muito a nossa casa. O remir o tempo, na verdade, é um dos motivos hoje até de divórcio em muitas famílias. O não remir o tempo, aliás, né? O não remir. Em relação aos filhos, o que a palavra fala? O que a gente achou interessantíssimo é que o versículo 5, o capítulo 5 que a gente leu sobre o tempo, está conectado ao capítulo 6, que é o capítulo que fala sobre as famílias. Então é porque o Senhor tem total relação. Tempo com família, tempo de qualidade, ainda a gente comentou na sexta-feira aqui no curso, né? E em relação aos filhos, em Efésios 6, nos versículos 2 e nos versículos 4, o que diz? Diz assim, olha, 6, versículo 2. Filhos, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha só, mandamento com promessa. Amém? Pode passar para o próximo. Olha a promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Na minha Bíblia está assim, ó. Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra, honrando pai e mãe, cumprindo esse primeiro mandamento. Respeite seu pai e sua mãe. Então, mas tem uma contrapartida para os pais também nisso, que está no versículo 4 desse mesmo capítulo. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Porque assim, olha, pelo contrário, a gente tem que seguir o que está aqui, gente. Dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que vive e reina dentro aqui dos nossos corações. Ele mora dentro de nós. Nós temos que dar a voz ao Espírito. A nossa carne, a nossa vontade tem que cair. Ela tem que se desmanchar. Vocês já observaram, vou falar uma coisa que veio à minha mente, que um dos maiores motivos de irritação dentro das casas é relacionado a tempo? Vai logo, você está atrasado. Você ficou enrolando até agora, não fez o dever. Samu, já ouviu isso? A Isa já ouviu. Vai logo, isso irrita tanto os filhos. Mas será que eu não poderia ter colaborado com a gestão do tempo da Isa, em remir o tempo dela? Será que eu não podia ter ensinado ela? A Isa, quantas vezes eu cobrei a Isa sobre isso? Mas será que eu estava ensinando para ela como ela deveria remir o tempo dela, para que eu não irritasse ela depois falando isso? Vamos logo, acelera, toma banho rápido, faz isso, vai começar o culto, a gente tem que chegar lá no horário, etc, etc. Será? Será que não? Tudo gira em torno do dito cujo do tempo. Amém. E na verdade, isso é negligenciar a Cristo. Porque o Senhor está falando conosco aqui. Honra teu pai e tua mãe. Pai, não irrite seus filhos. Esposa, seja submissa. Você tem uma submissão. A gente tem que ter cuidado de falar submissa, porque muita gente entende submissa como você abaixa a cabeça para tudo que seu marido falar. Não é nada disso. Participe da Mulher Única, do Homem ao Máximo, curso Aliança, que vocês vão entender muito a fundo o que é isso. É uma submissão. Você é ajudadora. Mulheres, vocês são ajudadoras dos maridos. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Isto é dar ouvidos à voz do Senhor. E se nós negligenciamos isso, nós não estamos remindo o tempo. Então, abra seus ouvidos, busque a palavra, e o Senhor falará ao coração de cada um. Amém? Amém? Amém. Segundo ponto. Por que a gente não consegue remir o tempo? Porque a gente confia muito nas nossas habilidades. Né? A gente é tão bom. Eu sou ótima no que eu faço. Será? Será? Porque a gente confia muito nas nossas habilidades. E aí a gente acha que é super, mega, hiper administrador do nosso dia. E a gente vive falando isso também. Olha como a gente fala, hein? Quer falar? Pode falar. Eu dou conta. Não, manda aí mais coisa, manda mais aula aí para mim que eu dou conta. Sou forte. Né? Eu sou forte, eu vou aguentar. Eu aguento sim, fique em paz que eu aguento. Eu posso, né? Afinal também eu sou tão inteligente.
O Senhor derramou, humilde, 3 humilde, né, pastor? 3 humilde. O Senhor derramou uma inteligência sobre mim. Eu não preciso me preocupar com o relógio. É claro que não. E outra também, eu mereço isso, né? Eu preciso. Eu sou assim mesmo, eu sou assim, aquele velho ditado, pau que nasce torto, morre torto, eu sou assim, a síndrome do eu, né? Síndrome do eu. Eu sou, eu posso, eu consigo. E aí eu vou fazendo as minhas vontades primeiro. E nessa de fazendo as minhas vontades primeiro, eu não estou remindo o tempo, eu não estou aproveitando as oportunidades, eu não estou reservando tempo para as vontades do Senhor, nem para as vontades da minha família. Já perguntou hoje o que a sua mulher queria fazer hoje? Durante o dia, perguntou para ela? Ou você se jogou lá no sofá e ligou no fute? Teve fute hoje? Nem sei. Não sei. Jogo. Né? Ou outras cositas mais. Eu vou assistir Netflix, eu vou maratonar. Mas e a minha mulher? Ou a mulher, eu vou maratonar, né? O que ele queria fazer hoje? Qual era o tempo que eu reservei para atender um pouco também das necessidades que o meu esposo gostaria de fazer? Então, nós acabamos deixando Deus e a nossa família em segundo plano, porque primeiro eu confio nas minhas habilidades. E quando fala assim, né? Ixi, eu vou dar vou entregar rápido. Não, eu estou chegando aí, eu vou chegar a tempo, fique em paz. Vou chegar a tempo, aí chega atrasado. Né? Estava remindo o tempo, soube remir o tempo? A cara do Gui lá, tá cascando o bico. Ó. Cascando o bico. Que mais, gente? E o terceiro ponto, qual que é? Esse é o que mais pega. Deixa para você falar esse. Por que a gente não consegue remir o tempo? Porque nós vivemos em pecado. Isso é muito forte. Nós somos pecadores, nós temos que ter consciência disso. Nós vivemos em pecado. Precisamos analisar quais pecados estamos cometendo. A gente precisa analisar isso, reconhecer, pedir perdão. Pedir perdão ao Senhor, a quem você pecou. Porque os pecados consomem o nosso tempo. Ele vai corroendo como uma ferrugem. Então, isso é muito forte, porque os pecados, principalmente dentro da família, entre homens, mulheres, pornografia, adultério, idolatria, avareza. Então, tudo isso rouba o nosso tempo, rouba o tempo da nossa família. Se nós não reconhecermos, se nós não pedirmos perdão e convertermos os nossos caminhos em direção a Jesus, se nós não fizermos isso, a gente não vai conseguir remir o tempo. Nunca. É dando murro em ponta de faca. Eu falo que é correndo, é que nem cachorro, correndo atrás do próprio rabo. Então não adianta, nós precisamos buscar a santidade em todo o tempo. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Para que nós possamos remir o tempo, nós temos que buscar a santidade. Não é que a gente não vai pecar mais, não, a gente vai pecar. A gente vai pecar. Mas nós temos um Senhor que se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. E todos os nossos pecados, foi colocado na cruz. E Ele ressuscitou para nos dar vida, e vida em abundância. Então, é noite de reconhecer esses pecados, de trazer a memória, de pedir perdão, de expressar isso e entregar nos pés da cruz. Amém? E o último ponto, pode falar também. O último ponto, então, vamos recapitular? Por que a gente não consegue remir o tempo? Porque a gente negligencia a palavra do Senhor e, consequentemente, ao Senhor. Porque a gente confia nas nossas próprias habilidades. Porque a gente peca. E porque nós nos apoiamos nos objetivos terrenos, coisas aqui da terra. Esse é o nosso apoio. A gente se apoia nisso. Ai, meu Deus, eu estou sem convênio, objetivo terreno. Ai, meu Deus, meu carro quebrou, e agora? Objetivo terreno. Ai, meu Deus, a minha casa, eu não tenho casa, a minha casa deu um problema, objetivo terreno, entre outros, né? Então,
a gente tem uma necessidade muito grande de suprir as nossas próprias ambições. Isso é uma necessidade do ser humano, principalmente por conta da nossa natureza caída, e a gente consome muito tempo correndo atrás dessas ambições. Muitas pessoas, né, viveram praticamente toda a sua vida, até o último dia, correndo atrás das suas próprias ambições. Então, nós temos dois extremos aí. O primeiro extremo é aquele que consome todo o tempo tentando conquistar coisas materiais. Esse é um extremo. E o outro extremo é aquele que tenta consumir que consome todo o seu tempo atrás das conquistas que lhe dão satisfação e prazer. Não é nem coisa material. Então, a gente tem, de um lado, aquele que consome todo o tempo atrás das conquistas materiais, e do outro, aquele que consome todo o tempo em coisas que lhe dão satisfação e prazer. Isso é se apoiar nos seus próprios objetivos terrenos. Você quer falar sobre esse, aquele exemplo? Sim, eu acho que... O material é muito óbvio, muito né? Óbvio. Eu fico só trabalhando 24, 36, 42 dias. Tem 24, mas tem gente que arruma 36 para trabalhar. E eu não tenho tempo para mais nada agora, porque eu só trabalho. O famoso workaholic. Eu tenho um exemplo aqui de trabalhar 36 horas, já até testemunhou para mim que trabalhou 36 horas. Amém? Eu tenho um exemplo. Mas essa questão de satisfação e prazer próprio, de nos apoiarmos nesses objetivos, eu vou dar um exemplo simples. E assim, eu tenho moto. Então, todo domingo de manhã, vocês podem ver, se vocês andarem pelas rodovias, tem um monte de motociclista andando para cima e para baixo. É um prazer andar ali. É muito bom andar ali. E tem gente que deixa a sua família, sai. Hoje eu vi uma publicação de um amigo, ele saiu, estava escuro ainda, não tinha nem amanhecido. E eles saíram de moto. Aí eu vi uma publicação dele, era 2h da tarde, ele estava ainda num encontro de motos. Então, quer dizer, e a família dele ficou em casa, a esposa e o filho. Como isso é um prazer, uma satisfação minha. Se eu faço isso, eu estou satisfazendo a minha vontade, o meu eu, mas em contrapartida, eu estou deixando a minha esposa e minha filha em casa. É isso que o Senhor espera? É isso que vai remir o meu tempo? Não, não é isso. As minhas vontades já se passaram. Eu tenho que entregar as minhas vontades nos pés da cruz e fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Não é errado, uma vez ou outra, sabe? Eu já fiz isso, saio daqui, pego a moto, vou dar uma volta, volto. Mas imagine você fazer isso continuamente, todo domingo. Se eu não for domingo, andar de moto, eu fico bravo, fico estressado, eu vou descontar na Marisa, eu vou descontar na Isa. Não, eu tenho que ir, que é a minha vontade, eu tenho a moto, eu tenho que fazer. Não, parou. Não é a minha vontade, mas a vontade daquele que vive em mim, que é o próprio Cristo que vive em mim. Amém? Nós temos que buscar isso. Deixar as nossas vontades, deixar de nos apoiarmos nos nossos prazeres, nas nossas satisfações pessoais, para que, na verdade, o reino de Deus seja feito nas nossas casas, seja manifestado o reino de Deus nas nossas casas. Amém? Então, nessa noite... Como o Gia falou rapidinho... Pode falar. Como o Gia falou, é importante vocês entenderem algo. A gente quer que vocês entendam de forma bem clara. Ninguém está falando aqui que, então vou ter que sair do serviço amanhã, vou pedir a conta, porque eu não posso mais trabalhar agora, porque na palavra falou que eu tenho que remir o tempo. Não é isso. A palavra do Senhor diz que o homem é digno, né, o suor do homem é para sustento do seu trabalho, da sua casa e tal. Ninguém está falando também que ninguém mais pode ter um dia de lazer sequer, porque agora eu tenho que remir o tempo, não posso fazer mais nada. A gente quer que você compreenda que tudo aquilo que está em excesso,
tudo aquilo que está trazendo uma contenda para o seu lar. Se ele está indo andar de moto de domingo de manhã, enquanto isso eu estou fazendo alguma outra coisa, não tem problema nenhum. O problema é quando ele deixa a casa, ele deixa a família, só para suprir o desejo dele. Esses são os excessos. É nisso que vocês precisam entender, porque a gente quer deixar claro, né? Para que não haja nenhuma distorção do que o Senhor quer ministrar. Não é, o Senhor quer nos ver bem, o Senhor quer nos ver satisfeito. E outra, Ele nos abençoa com coisas para a gente usufruir dessas coisas. Mas tudo tem que estar conforme a vontade dEle. Então é isso que nós estamos falando aqui. Remir o tempo. Tudo aquilo que não traz contenda na sua casa, significa que você está indo bem, não está trazendo contenda. Agora sua mulher está sentindo sua falta. Seu filho te chama para brincar, para ter um tempo com ele, você nunca pode. Será que é a vontade do Senhor essa? Eu acredito que não. Então é isso que a gente precisa hoje repensar. Então, a gente vai agora fazer um ato de fé aqui, né? E fazer duas perguntas. O Jean vai fazer a pergunta para vocês. E vai tocar aqui na verdade, a oração assim, e tudo mais. É uma palavra que assim que, como foi, porque está bem no final da carta para Efésios, né? Vem também dar um alerta para as nossas vidas. É uma palavra, é difícil porque vai mexer com o nosso eu, né? Mexe com o nosso interior, eu tenho que mudar. Assim como eu fui impactado na sexta-feira, quando nós conversamos e falamos sobre essa palavra, eu tive que mudar, assim, confrontar muita coisa dentro de mim, né? Dando testemunho aqui para vocês de como foi a minha semana, de como foi improdutiva a minha semana. E o Senhor vem mostrar isso da maneira mais doce, mais singela, porque Ele é um Pai amoroso que nos ama e Ele quer o melhor para as nossas vidas. Então, nessa noite, por mais que seja uma palavra dura, sim, uma palavra dura, mas é uma palavra abençoada, porque quando a palavra é dura, porque ela dá o efeito que o Senhor espera, que mexe com o nosso interior, que essa palavra possa mexer com o teu interior nessa noite, fazer com que, que nem tem uma lição no Homem ao Márcio, que é pare, olhe e escute, que nós possamos parar, olhar e escutar a voz do Senhor nessa noite. Amém. Para que nós possamos remir o nosso tempo, para vivermos verdadeiras maravilhas nas nossas vidas. Eu creio nisso. E eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite. Amém. Então, se tem alguém aqui que quer remir o tempo, tem alguém que quer remir o tempo? Tem alguém? Eu quero. Amém. Então, quem quer assumir esse compromisso hoje com o Senhor, viu? Assumir de remir o tempo com o Senhor. Não é com os pregadores, não é com o pastor Júnior, com a pastora Vânia, não. É com o Senhor. Eu queria que vocês ficassem de pé. Porque e aqueles se você que assumir querem o compromisso com Ele, Ele vai te ajudar. Amém. Você não vai fazer isso sozinho. Então, Ele vai te auxiliar. eu queria, aqueles que querem assumir esse compromisso com o Senhor, venham à frente nessa hora, para que possamos orar juntos, e que que a gente possa interceder sobre a vida de cada um. Aquele que quer remir o tempo, quer se colocar diante do Senhor. É a noite pode colocar a ampulheta para mim, por favor, irmã? Olha lá, a ampulhetinha está correndo. Se o a Renan ampulheta está correndo. Aí, o nosso se pudesse, dia. Maestro? O maestro Renan. Então, se tem alguém que quer remir o tempo, que quer assumir esse compromisso com o Pai, com o Senhor, a gente quer nessa hora orar. Amém. Pela vida de cada um de vocês. Mas antes de nós orarmos, a gente quer profeticamente, lá no livro de Salmos. Salmos 90. Salmos é como se fosse uma oração, né? O livro de Salmo todinho, não só Davi, como outros salmistas também, declarando aquilo que desejava para o Senhor. E no livro de Salmos, Salmos 90, no versículo 12, diz assim:
ensina-nos a contar os nossos dias, Amém. para que alcancemos um coração sábio. Então a gente queria te convidar, a gente vai ler esse salmo aqui, está ali, né, para a gente falar isso junto, porque contar os nossos dias significa exatamente isso. Senhor, me ensina a usar sabiamente o tempo do que a gente se dispôs, o tempo que o Senhor nos entregou. Me ensina a usar isso de forma sábia, com sabedoria, porque senão a gente vai estar louco para chegar ao sextou. Só que a nossa semana pode ser muito improdutiva aos olhos do Senhor. Só que a gente pode ter deixado muitas marcas nas pessoas que a gente ama durante essa semana. Só que quando chegar o sextou, a gente pode ter perdido alguém que a gente ama muito ao longo dessa semana e não disse para ela o quanto a gente a amava. Então, não perca seu tempo, não desperdice mais o seu precioso tempo. A maior riqueza que você tem, o Senhor está te entregando todos os dias para você remir, para você aproveitar a oportunidade. Só para antes do Jean fazer a oração e a gente falar junto, remir o tempo significa, para você não esquecer, tenha poder sobre o seu tempo. Amém. Use seu tempo com sabedoria. Amém. Aproveite seu tempo da melhor maneira possível. Tome as rédeas, porque o tempo é como um cavalo selvagem que quer fugir das nossas mãos. Mas hoje nós vamos assumir as rédeas Amém. do nosso tempo. E o Senhor vai nos ajudar nessa tarefa de remir todos os dias. Que todos os nossos dias, até o último suspiro, sejam proveitosos. Que todos os nossos dias sejam dias de amor. Dias que a gente consegue amar o nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu lembro que tem uma frase, eu não lembro quem falou, que diz assim: dia útil é aquele dia que eu consigo orar, amar o próximo e ler a Bíblia. Amém. Esse é um dia útil. Então vamos juntos agora, nessa empreitada de remir o nosso tempo, de agora assumir um compromisso diante do Senhor, porque é para Ele, é tudo dele, por Ele, para Ele, é isso que a palavra diz. E é por Ele que a gente está aqui hoje, é para que Ele possa nos tocar. Então vamos declarar juntos o Salmo 90, queria te convidar a orar, é uma oração que você vai fazer e depois o Jean vai orar por todos nós, para que a gente consiga vencer essa batalha de remir o tempo. Amém. Então, eu vou falar e vocês repitam. Amém. Tá? Ensina-nos a contar. Ensina-nos a contar Os nossos dias. os nossos dias, Para que o nosso coração alcance sabedoria. alcance sabedoria. Amém. Amém. Então abaixe sua cabeça. E comece a falar com o Senhor. Que todas essas perguntas, todas as interrogações que vieram às nossas mentes nessa noite, aos nossos corações, possam cair por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado e bendito, estamos mais uma vez aqui, Pai, diante do Teu altar, diante da Tua graça. Apresentando aqui os Teus filhos e as nossas vidas. Com o propósito de remir os nossos tempos, Senhor. Sim. Estamos aqui nos colocando e firmando um compromisso contigo nessa noite. Que nós queremos remir o nosso tempo. E não mais negligenciar o Senhor, não. Nós queremos verdadeiramente ouvir a Tua voz. E verdadeiramente praticar a Tua palavra nas nossas vidas. Pai, nos perdoa, Pai amado, por esse tempo que passou. Esse tempo perdido ao qual nós desperdiçamos, Senhor, em várias coisas que não eram de Ti. Nós queremos entregar as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos e clamar a Ti, Pai amado, que nessa noite nós possamos ter força, nós possamos ter consciência de como remir o nosso tempo verdadeiramente. Nós queremos tomar as rédeas do nosso tempo nas nossas mãos. Sim, Pai amado, ter um tempo de qualidade com o Senhor, ouvindo a Tua voz e praticando a Tua boa obra nas nossas vidas. Sim, Pai amado, nós nos colocamos aqui nessa noite, diante de Ti, Pai amado, para que possamos ser ministrados diante da Tua graça, para que possamos remir o nosso tempo.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos aqui por cada um dos teus filhos que levantaram e vieram à frente aqui, Pai amado. Eu me coloco, nós nos colocamos aqui no meio também. Obrigado, Pai amado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua direção sobre as nossas vidas, obrigado, Pai amado, por nos direcionar conforme o teu tempo, porque nós cremos que o Senhor vai mudar o nosso tempo, que o Senhor vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso caráter, Pai amado, a nossa vontade, Pai amado, porque nós nos colocamos aqui para remir o nosso tempo junto a Ti, que a Tua luz, a Tua graça possa se iluminar, Pai, alumiar as nossas vidas, e todas as vezes que vier, eu não posso, eu não quero, eu não sei, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós queremos profetizar vida, sabedoria, Pai amado, amor, perseverança sobre essas vidas, e que cada um possa cumprir os propósitos que o Senhor sonhou para cada um de nós, Pai amado. É isso, Senhor, que nós apresentamos e clamamos e já te agradecemos, Pai amado, nessa noite, pois nós cremos que o Senhor está nesse lugar, que nós cremos que o Senhor está agindo, que o Senhor está confrontando o nosso eu, Pai amado, e é assim, Pai, que nós agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e quem crê pode declarar nesse nome, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas ouvem ao Senhor, que é digno toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Santo, santo, santo é o Pai.